Olá, depois de um século inteiro de trabalho e pregação, né? Finalmente chega a ordem para Noé, hora de entrar na arca. Exato. E aí começa a contagem regressiva para um evento assim, sem precedentes. Hoje a gente faz uma análise mais a fundo de Gênesis capítulo 7. Isso. Vamos usar comentários bíblicos, análises teológicas, para tentar entender a sequência certinha dos eventos, sabe? As ordens de Deus, a dimensão da coisa toda. E o significado teológico, né? O que esse momento representa na história bíblica. Exatamente. É um divisor de águas, literalmente. Então vamos lá. Deus chama Noé, entra na arca, você e toda a sua casa, e ele dá o motivo. Sim, é direto. Porque reconheço que você tem sido justo diante de mim nesta geração. A justiça de Noé parece ser o ponto central para a salvação dele e da família. Mas tem outra camada aí, né? As fontes que a gente viu destacam muito a questão da aliança. Ah, sim, fundamental. A salvação da família está ligada a esse pacto que Deus fez com Noé como cabeça da casa. Quer dizer, talvez nem todos ali fossem, digamos, super retos no início, tipo o Cã. Exato, é possível. Mas eles são salvos por causa dessa aliança com Noé. É a graça agindo através do pacto. Entendi. E junto com a família, claro, os animais. A ordem é 7 pares dos limpos, Uhum. um par dos impuros. E também 7 pares das aves. Essa distinção limpo e impuro, o que significa aqui tão cedo na Bíblia? Pois é, isso é fascinante. Aparece muito antes da lei de Moisés, lá em Levítico. Verdade. Então, muitos comentaristas sugerem que era uma orientação divina original, talvez já pensando nos animais certos para sacrifício depois do dilúvio. Algo que Noé realmente faz, né? Lá em Gênesis 8. Exatamente. E também para alimentação, claro. Além do propósito óbvio de preservar as espécies, as sementes sobre a face da terra. E Deus dá um prazo. Daqui a 7 dias farei chover. Por que esses 7 dias? Bom, há algumas interpretações. Alguns veem como o tempo prático mesmo para organizar a entrada na arca, que devia ser uma logística. Imagina. Colocar todos aqueles bichos pra dentro. Pois é, outros veem como um último prazo, sabe? Uma última chance para a humanidade se arrepender. Faz sentido também. De qualquer forma, o texto sempre reforça. Noé obedeceu. Sempre. Fez tudo segundo o Senhor lhe ordenara. Precisão total na obediência. E aí o dilúvio começa. Noé já tem 600 anos. 600 anos. Pensa na perseverança. 100 anos desde que recebeu a ordem para construir a arca. Nossa, é muito tempo. Ele entra com a esposa, os filhos, Sem, Cã e Jafé. E as noras. E os animais vêm, né? Sempre macho e fêmea. O texto repete isso mais 5 vezes. Para reforçar o padrão divino para a vida continuar, imagino. Exato. Alguns até fazem um paralelo com Deus trazendo os animais para Adão, lá na criação. Como se Deus estivesse ativamente trazendo os animais para Noé também. E tem uma data exata, ano 600 da vida de Noé, segundo mês, dia 17. Por que tão específico? Essa precisão toda, né? Os comentaristas acham que isso dá um peso de relato histórico. Tira um pouco a cara de mito, apenas. Isso. Diferencia de outras narrativas de dilúvio da época, que são mais vagas. Confere seriedade ao registro bíblico. E a água? Não foi só chuva, certo? De onde veio tanta água? Não mesmo. O texto fala de 2 fontes. Romperam-se todas as fontes do grande abismo. Águas subterrâneas, então. Provavelmente, reservatórios imensos. E, ao mesmo tempo, abriram-se as comportas dos céus. Chuva torrencial. 40 dias e 40 noites chovendo sem parar. Isso. Alguns veem essa combinação como uma espécie de descriação. Deus revertindo a separação das águas que ele fez lá em Gênesis 1. E o número 40, né, muitas vezes na Bíblia, ele marca um período de provação ou o início de algo novo. E no meio desse caos todo, um detalhe muito forte. O Senhor fechou a porta da arca. O que isso significa? Ah, esse é um ato divino crucial. Tem vários significados. Primeiro, é a proteção de Deus para Noé e quem estava dentro. Segurança total. E para os de fora? É exclusão definitiva. A porta fechada por Deus significa que a oportunidade de salvação acabou ali. Fim da linha. Nossa. E também demonstra o controle soberano de Deus. Não é Noé quem se tranca lá dentro. É Deus quem executa o juízo
e a salvação. É diferente das histórias mesopotâmicas, onde o herói fecha a porta. Exato. Depois que a porta é fechada, a situação só piora lá fora. As águas sobem muito. Muito. O texto usa um verbo hebraico que significa prevalecer, triunfar. As águas do caos triunfando sobre a criação. Elas levantam a arca, que começa a flutuar em segurança. E elas cobrem tudo. O texto fala todos os altos montes que havia debaixo do céu. Exato. E diz que prevaleceram 15 côvados acima dos montes mais altos. Isso é uns 7 metros. 7 metros acima dos picos. Para que tão alto? Para garantir que a arca, mesmo sendo enorme e afundando um pouco na água, não encalhasse em nenhum lugar. Pudesse flutuar livremente. Essa linguagem de cobrir todos os montes leva a maioria a pensar num dilúvio global, certo? Sim, a interpretação mais comum, baseada na força da linguagem do texto, é de um dilúvio universal. A necessidade de uma arca, a promessa do arco-íris depois, as referências de Jesus e Pedro, tudo aponta para algo global. E a consequência é devastadora. Total. O texto é muito claro. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. Aves, gado, animais selvagens, répteis e todo o homem. A palavra todos, tudo, é repetida insistentemente. Os verbos também são fortes, né? Exterminados, extintos. Sim, indicam uma ação judicial de Deus. É um juízo severo sobre a maldade que tinha se espalhado. E no meio dessa destruição toda, Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. É a imagem clássica do remanescente, aqueles poucos salvos pela graça, no meio do juízo. e quanto tempo durou essa inundação toda no pico? O texto menciona que as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Esse período de 150 dias é o tempo total que as águas ficaram altas, cobrindo tudo, incluindo os 40 dias de chuva, antes de começarem a baixar. É um tempo bem longo. Então, recapitulando, a gente viu a obediência incrível de Noé, o começo catastrófico do dilúvio com água vindo de baixo e de cima, A destruição completa da vida na terra e a arca como aquele único ponto de salvação com a porta selada por Deus. Impressionante. e para a gente fechar, fica uma reflexão interessante, né? O texto diz que Deus viu Noé como justo antes de mandar ele entrar na arca. Parece que a justiça dele foi o motivo. Sim, o texto enfatiza isso. Mas, ao mesmo tempo, a teologia cristã como um todo, e até o que acontece com Noé depois do dilúvio, nos lembra que ninguém é perfeitamente justo por si só. Todos dependemos da graça de Deus. Exato. Como a gente equilibra isso? Essa justiça humana que Deus reconhece e a necessidade fundamental da graça divina para salvar. Pois é, como essa tensão molda nosso entendimento da fé, da salvação, tanto na história de Noé quanto para nós hoje. É algo profundo para se pensar, né?